Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Mais um vídeo aí para o preparatório para o BFEP desse ano. Então vou resolver a, a questão aqui B17 da prova de nível B da BFEP 2025, né? Essa questão, na verdade, vou resolver duas. A B17 e a C14, que elas são bem parecidinhas, né? Então tá aqui a B17 que eu já coloquei no meu caderninho. A questão fala assim, ao estudar Ao estudar projéteis disparados por canhões, a balística tem como interesse principal obter o alcance máximo com o disparo em solo horizontal. Para obter esse parâmetro, unem-se os saberes da física ao vasto conhecimento experimental da balística. Em geral, obtém-se o verdadeiro alcance máximo de um projétil inserindo fatores de correção ao alcance máximo obtido sem a presença do ar. Digamos que um projétil é lançado com velocidade máxima de 400 metros por segundo. O alcance máximo sem a presença do ar seria conseguido quando o ângulo de lançamento fosse 45 graus. Então a questão já está afirmando isso. Cujos senos e cosseno são aproximadamente iguais a 7 décimos. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 m², determina o alcance máximo sem a presença do ar. Então, sem a presença do ar, o ângulo já é de 45 graus, que vai dar o alcance máximo, e o seno e o cosseno são 7 décimos. Aqui, eu acho que vale a pena um comentário. Esse valor está com um algarismo significativo. Então, a gente esperaria que as respostas também estivessem. Então, a rigor, as respostas deveriam estar com um algarismo significativo, tá bom? Mas, enfim, provavelmente para facilitar as contas, não sei, ou nem sempre esse lance da algarismo significativo é muito respeitado, infelizmente. Enfim, a situação é como essa daqui. A simulação do FET de lançamento de projétil. Então, por exemplo, você tem aqui um canhão que dispara um projétil, né? Dispara uma bala, né? O quão longe esse negócio vai depende do ângulo de lançamento, né? E claro, vai depender também da velocidade inicial. Se eu escolher uma velocidade maior, ele certamente vai mais longe, né? Só que, como a questão comenta, o alcance máximo ocorre aqui com 45 graus. Claro, para dar uma velocidade, né? Deixa eu deixar uma velocidade assim mais maneira. Pronto, né? De fato, o que ocorre é isso. Se eu pego um ângulo aqui, por exemplo, de 25 graus e o de 65, que são complementares, eles vão dar o mesmo alcance, né? Claro, isso sem resistência do ar. Considerando a resistência do ar, vai ser essa trajetória rosinha, ele vai menos longe, tá bom? Então a situação é essa, e esse tipo de movimento que a gente vai discutir agora, tá bom? Então eu vou retirar a resistência do ar e vou voltar aqui para o ângulo de 45 graus, tá bom? Aqui eu vou mostrar agora, essa setinha verde é a velocidade, tá bom? Então você vê que a velocidade sempre aponta para onde o objeto está indo, então ela é sempre tangente à trajetória, tá bom? Vai ficar mais fácil de entender se a gente ver aqui agora as componentes. Então pense nessa situação aqui. Nós temos uma componente horizontal, que eu vou chamar aqui de Vx, uma componente horizontal que eu vou chamar de Vy. Então essa velocidade é decomposta em duas componentes, né? Que nós vamos formar um triângulo retângulo assim. Daqui a pouco eu explico melhor. Tá bem? O que eu quero chamar a atenção agora é o seguinte. Veja que a velocidade vertical muda, mas a velocidade horizontal não. Tá bom? Então, a Vy muda, mas o Vx
Não, né? Por quê? Porque a aceleração desse movimento é o g da gravidade, que é vertical. Tá bom? Então, esse tipo de movimento que a gente vai discutir lá agora no, no nosso caderninho. Pronto. Então, vamos lá para o nosso caderninho fazer um movimento, estudar um movimento como esse. Então, vamos pensar o seguinte. Você tem, por exemplo, aqui, o que seria o eixo X. Ué. Você tem aqui, por exemplo, o que seria o eixo X. E aqui o que seria um eixo Y. Então, estou pensando o Y vertical e o X horizontal. Então, o que ocorre? O projétil, ele sai aqui, por exemplo, da origem com a velocidade, assim, velocidade inicial, a gente vai chamar aqui de V0, que faz um ângulo, sei lá, θ, com a horizontal. E esse negócio vai fazer um caminho tipo isso daqui, enfim, vai fazer um caminho tipo isso daqui, até atingir lá um máximo mais adiante. Né? Então, essa distância aqui até chegar no solo de novo, em geral é um A, que é o alcance. Tá bom? Então, esse é o contexto. Só que veja, esse movimento ocorre com uma aceleração da gravidade para baixo. De modo que em qualquer instante, por exemplo, quando o objeto estiver aqui, ele terá uma velocidade assim, e essa velocidade terá duas componentes, uma na direção x e outra na direção y. O que ocorre? Vx se mantém constante. Vx se mantém constante, certo? Então, qual é a ideia? Esse movimento pode ser decomposto em dois. Na direção x, temos um movimento retilíneo uniforme. As equações que vão descrever isso vão ser as equações do movimento retilíneo uniforme. Então, aquele S igual a S0 mais VT do movimento uniforme, aqui serão x igual a x0 mais V0x vezes o t. Então, isso vai lhe dar, por exemplo, qual é o valor da coordenada x naquele instante de tempo. Tá bom? E a velocidade? Né? Bom, a velocidade em x vai ser a velocidade inicial em x, porque não mudou. E essa velocidade inicial em x, veja aqui o triângulo, vai ser esse valor aqui. Esse valor vai ser o V0x. Né? Agora observe esse triângulo aqui. Nesse triângulo, o cosseno desse ângulo é o cateto adjacente, que é o V0x, dividido pela hipotenusa, que é o próprio V0. Então, por conta disso, o V0x vai ser só fazer o produto, né? O V0x vai ser o V0 vezes o cosseno do ângulo. Então, chamar isso aqui de equação 1, isso aqui de equação 2. Essas equações dizem como funciona a componente x do movimento, tá bom? Componente horizontal. É claro que para facilitar, a gente escolhe a origem aqui no ponto de partida, de modo que esse x0 seria igual a zero, certo? Quando a gente escolhe partir
da origem. Então, vai ficar mais fácil, né? Esse x0 vai ser 0, então o x será somente v0x vezes t. Então, iniciando na origem, temos o seguinte, que o x vai ser v0x vezes t, que vai ser v0 cosseno do ângulo vezes o t. Então, vou chamar isso aqui de equação 3, que eu já combinei a 1 com a 2, tá bom? Agora vamos descrever o movimento na direção y, tá bom? Bom, na direção y tem essa aceleração da gravidade. Então esse A só possui componente vertical, só possui componente y. Então na direção y temos uma aceleração y. Então na direção y o movimento ocorre com aceleração constante. Então a aceleração na direção y vai ser o valor da gravidade, tá bom? Só que, veja, estamos pensando positivo para cima e positivo para a direita. Então, essa gravidade que aponta para baixo vai contar como negativo. Então, essa aceleração será menos g, tá bom? E será constante. Logo, na direção y, temos um movimento retilíneo uniformemente variado. As equações do MRUV servem para a componente y. Então, por conta disso, aquele S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2 vão virar o seguinte. Vão virar y. Deixa eu escrever melhor. Isso aqui vai virar y igual a y0 mais v0y vezes t mais a t quadrado sobre 2. Né? Bom, começando na origem, o y0 vai ser igual a 0. Início na origem. O v0y, a gente pode também pegar aqui do triângulo retângulo. O v0y é esse valor aqui. Né? Então, olhando esse triângulo retângulo aí, o que a gente encontra? Que o seno desse ângulo é o v0y, que é o cateto oposto, sobre o v0, que é a hipotenusa. Então, daqui, o v0y é v0 vezes o seno do ângulo. Então, o v0y vai ser o próprio v0 vezes o seno do ângulo. Né? E nesse caso, o A vale menos G. Né? Então, substituindo isso aí dentro, o que a gente vai encontrar? Que o Y, bom, esse Y0 vale 0. O V0Y vai ser esse V0 seno do ângulo vezes o tempo. Né? A aceleração é menos G, então vai ficar menos a aceleração G, e aqui teremos o t quadrado sobre 2. Então, isso daqui, chamado de equação 4, vai nos dar qual é a posição y, a coordenada y, né, que localiza o objeto no tempo t, tá bom? E como é um MRUV, além da gente conhecer isso, conhecemos também que a velocidade vai ser um v0 mais at. Só que nesse caso teremos um vy, vai ser um v0y mais at. Tá bom? Bom, novamente, o A é o menos G e o v0, y é esse v0 seno de θ. Então, essa expressão vai virar o seguinte. Vy será igual ao v0y, que é esse v0
vezes o seno do ângulo. E esse AT, bom, o A é menos G, né? Então vai ficar menos G e o T é o T mesmo. Pronto. Então essas são as equações que descrevem o lançamento oblíquo, né? As equações 3 e as equações 4 e 5. Então, em resumo, temos... Então, deixa eu copiá-las aqui. Essa é a equação 3. Então, temos essa daí, que é a equação 3. Temos essa, que é a equação 4. A equação 4. E agora a equação 5. Né? E é claro que, além delas, né, temos que o Vx é sempre o V0 cosseno, né, que o Vx não muda. Pronto. Com essas equações, podemos calcular o alcance. Então veja, para calcular o alcance, a gente precisa pensar o seguinte: quanto tempo demora para o objeto sair daqui do início e chegar até o final? Nesse tempo de voo, desde o início até o final. Porque o alcance vai ser simplesmente o valor do x quando o tempo vale esse valor. Tá bem? Sem resistência do ar, o movimento é simétrico. Então o que acontece? O tempo que demora até atingir aqui a altura máxima é o mesmo tempo subindo, é o mesmo tempo descendo. Tá bom? Então, para achar o alcance, faremos uso dessas ideias. Então, como vai funcionar? Então, vamos lá. O alcance. Então, vou só fazer um esqueminha aqui, para não ter que voltar para aquela figura o tempo todo. Tá bom? Então, o esqueminha vai ser o seguinte. Está aqui a trajetória. Então, aqui, em um tempo inicial igual a zero, ele está aqui no início. E em um tempo final, que eu vou chamar assim o tempo de voo, que eu não sei quanto que vale, ele está aqui no final. Essa distância é o alcance. Então, moral da história, o alcance é o valor do x quando t é igual ao tempo de voo. Né? Então, moral da história, o a é o valor do x calculado no tempo de voo. Então, se eu souber o tempo de voo, é só pegar essa equação 3 e no lugar do t, colocar o tempo de voo. Tá bom? Então, moral da história, o a será... Ó, quem é o x? O x é V0 cosseno vezes o t. Então, esse alcance será o V0 vezes o cosseno do ângulo vezes o tempo de voo. Pronto. Vou chamar isso aqui de equação 6. Agora eu preciso descobrir o tempo de voo para descobrir o alcance. Tá bom? Esse tempo de voo, então aqui foi para a gente pensar no alcance. Esse tempo de voo, que a gente está chamando assim de um TV, né? Como que a gente vai descobri-lo? Sem resistência do ar, o tempo que demora subindo, então o tempo que demora aqui subindo, é uma coisa simétrica, trajetória simétrica.
Então, sem resistência do ar, o tempo subindo é igual ao tempo descendo, certo? Então, imagine a situação que ele está aqui na altura máxima, certo? Nesse instante, ele só terá velocidade horizontal. Nesse instante aqui, a velocidade em y vai valer zero, que ele para de subir e começa a descer, tá bom? Então, vou chamar isso aqui de um t estrela, tá bom? Então, esse tempo de voo vai ser o dobro do t estrela. E esse t estrela é o t estrela é o tempo de subida, né? Como que eu encontro esse t estrela? Ora, eu sei o seguinte, que a velocidade em y, quando o tempo é igual a esse t estrela, vale zero. Então, vou pegar aqui a equação 5. Vou pegar a equação 5 e vou exigir que quando t valer t estrela, o Vy vala zero. Né? Então, usando isso daqui, o que a gente vai encontrar? Que quando o Vy for zero, é porque o t foi o nosso t estrela. Então, daqui, g t estrela é igual a V0 seno de θ, e, portanto, o t estrela vale V0 seno de θ sobre g. Pronto. Logo, o tempo de voo vai ser igual a 2t estrela, né? Então, o tempo de voo vai ser 2V0 seno de θ sobre g. Vou chamar isso aqui de equação o quê? 7. Pronto. Como a gente queria o tempo de voo para achar o alcance, agora é só substituir isso na fórmula do alcance, né? Então, agora vamos substituir a equação 7 em equação 6. Então, vamos só organizar aqui o meio de campo. A equação 7 é essa que está logo em cima. E a equação 6 era essa aqui. Pronto. Então, essa é a equação 6. Né? No lugar do t voo, vou colocar essa galera aí. 2V0 seno θ sobre g. Então, vamos lá. Então, isso aqui vai ficar o V0 cosseno permanece. E esse TV aqui, vou substituir por essa galera aqui, tá bom? Então, esse TV será 2V0 seno de θ sobre g. Então, o alcance será isso daí. Deixa eu só reorganizar aqui. Será 2V0 ao quadrado. Agora virar aqui seno de θ cosseno de θ sobre g. Pronto. Então, essa é o que a gente queria, né? É o alcance em função, né, em termos de g, de V0 e do ângulo de lançamento. Então, essa é a fórmula do alcance
Eu vou chamar aqui de equação 8. É claro que, se o aluno já soubesse dessa fórmula de início, seria só pegar essa fórmula e aplicar o problema, tá bom? Mas como em geral, né, a gente acaba não tendo muito tempo de discutir isso nas aulas, então eu gastei esse tempo aqui para deduzir, tá bom? Voltando à nossa questão, então agora finalmente a gente pode resolver a questão, né? Então, voltando à nossa questão, deixa eu só copiar aqui o enunciado, né? Então, voltando à questão, pronto. Então, eu considerando a aceleração da gravidade igual a 10, então vamos lá. O G vale 10 metros por segundo ao quadrado. Digamos que o projeto é lançado com velocidade máxima de 400 metros por segundo. Então, o valor do V0 é os 400 metros por segundo. O alcance máximo seria quando o ângulo fosse 45. Então, o ângulo é 45 graus e a questão já está pedindo para usar seno e cosseno como 7 décimos. Então, o seno do θ no nosso problema será 0,7 e o cosseno do θ será também 7 décimos. Pronto. E a questão pede para determinar o alcance máximo. Então, esse alcance máximo é o alcance correspondente à velocidade máxima e o ângulo que otimiza o alcance, né? Então, o alcance é que a gente quer. Então, é só pegar essa formulazinha aqui, É só pegar essa formulazinha aqui e substituir os valores. Tá bom? Quais valores que a gente vai substituir? A gente vai substituir esses valores. Vamos jogar aí dentro. Tá bom? Então, o A ficará 2 vezes o V0, 400 metros por segundo. Só que esse 400 está ao quadrado, então metro por segundo também estará, tá bom? O seno de θ é 0,7 e o cosseno também 0,7. É isso? E tudo isso aí é dividido por G, que é os 10 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então pensa assim, 7 vezes 7, 49. Só que são 7 décimos, né? 10 vezes 10, 100. Então serão 49 centésimos. Então vai ficar assim, o A vai ser 2 vezes 0,49, que é os 49 centésimos, vezes esse 400 ao quadrado. Então bora pensar assim, 400 ao quadrado. Isso vai ser 4 vezes 100 ao quadrado. Então será 4 ao quadrado vezes 100 ao quadrado. Então isso aqui vai ser 16 vezes 10.000. Então, 16 vezes 10.000. Tá bom? Dividido por 10. E de unidades, no numerador temos metro quadrado por segundo ao quadrado. E no denominador teremos metro por segundo ao quadrado, né? Bom, 2 vezes 0,49. Isso vai ser 0,98, né? Que pensa assim, 2 vezes 50, né? Daria 100. 2 vezes 49 é 2 a menos, 98. Né? Como são 49 centésimos, 98 centésimos. Então vai ser 0,98 vezes 16, tá bom? E aqui é 10, corta um zero aqui, então vai ficar vezes 1.000. Tá bem? Pronto, então agora é só fazer essa continha aí. Então vamos fazer essa continha. 0,98 vezes 16. Deixa eu colocar aqui mais para a lateral. Pronto. Então, 6 vezes 8,
48, vai 4. 6 vezes 9, 54. Com 4, 58. 6 vezes 0, 0. Com 5, 5. Mais, né? O 1, agora é só repetir, né? Então vamos repetir aqui o 8, o 9, né? E o 0, tá bom? Não precisar, mas ok. 8, 8 com 8, 16, vai 1. 1 mais 9, 10. Com 5, 15. Duas casas, duas casas. Então, esse alcance será 1568, tá bom? Vezes esses 1000 aí. Claro, nas unidades, ficamos com metro quadrado por metro. Então, isso aqui vai ser metro somente, né? Se eu estou usando todo mundo no SI, o resultado vai vir no SI. Pronto, então é 15,68 vezes 1000. Então, isso aqui vai ser 15.680. Né? Só rodar a vírgula, 3 para a direita. Então, o alcance sem resistência do ar seria 15.680. Né? Aí, é claro, se fosse para ser um algarismo significativo, esse negócio a gente arredondaria para 2 vezes 10 a 4, que seria 20.000 metros. Né? Enfim, então voltando lá à questão, 15.680 está aqui. 15.680. Então é para ser o item B. Vamos só conferir aqui no gabarito. Desculpa aí. Então, questão B17, item B. Tá bom? Antes de prosseguir para a questão C14, queria fazer aqui alguns comentários. Certo? O primeiro é esse. Né? Com um algarismo significativo, esse alcance seria de 2 vezes 10 a quarta, que seria 20.000 metros. Né? E dos itens que temos, todos esses, para um algarismo, vão resultar em 20.000 metros. Né? Só o primeiro que resultaria em 1.000 metros. Então, esse é o primeiro comentário. E o segundo é um comentário também interessante. O segundo é o seguinte. Essa fórmula aqui do alcance, essa fórmulazinha aqui do alcance, essa fórmula do alcance, ela pode ser reescrita, tá bom? De que forma? Esse produto aqui é 2 vezes seno de um ângulo e cosseno do ângulo. Esse produto 2 seno de um ângulo vezes o cosseno de um ângulo, isso vale o seno do dobro do ângulo. Então, isso aqui é uma identidade trigonométrica. É uma identidade que aí vocês podem procurar aí, né, na internet, nas IA da vida, enfim, certo? Uma identidade trigonométrica. Isso vale para qualquer ângulo θ, tá bom? Então, com isso, essa fórmula vai ficar assim: A igual ao V0 ao quadrado. Esse 2 seno de θ cosseno de θ virará o seno do dobro de θ, dividido por G. Tá bom? Então, veja. Pronto.
E o que ocorre? Visto assim, vai ficar fácil entender por que que o alcance máximo ocorre quando o ângulo é igual a 45 graus, né? Pois o seno do dobro de 45 graus, isso é o seno de 90 graus, que vale 1, né? Então, o maior valor para o seno de 2θ é quando o 2θ vale 90, ou seja, quando o θ vale 45. Então, por isso que o alcance máximo será simplesmente V0² sobre G. Porque o alcance máximo já é pensando com um ângulo de 45 graus. Coisa que o enunciado falou, mas agora está demonstrado, né, porque que o ângulo de 45 graus é o melhor, né, para otimizar o alcance, tá bom? Então, pensando assim, se a gente pegasse somente essa fórmula, ela não poderia já ter decorado essa fórmula, né? E aplicado ao nosso problema, que é essa questão aí, então quais são as informações do nosso problema? O V0 é os 400 metros por segundo e o G é igual a 10. Então, jogando essa galera aqui dentro, o que que a gente vai encontrar? Que esse alcance máximo seria, bom, o V0 esses 400 aí, então 400 metros por segundo, todo ele ao quadrado, dividido pelo G, que é os 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, esse 400 ao quadrado a gente já viu, né? É 16, que é 4 vezes 4, vezes 100 vezes 100. Então, 100 vezes 100 é os 10.000, dividido por 10. E as unidades a gente já trabalhou, metros. 10 aqui cancela um zero, então teríamos o alcance máximo como 16.000 metros, né? Então, o que acontece? Esse nosso probleminha aqui, né, ao usarmos o seno como 0,7 e o cosseno como 0,7, tanto o seno como o cosseno estão um pouco menores do que isso. Se você for na calculadora aí, o seno de 45, vou pegar aqui na calculadora, o seno de 45 é 0,7071006, então esses valores foram um pouco subestimados, de modo que o alcance foi um pouco subestimado, né? Então, uma resposta melhor seria de fato esses 16.000 metros, né? Então, talvez um aluno que já soubesse disso, né? Talvez um aluno que já soubesse disso, então poderia usar somente essa fórmula, calcularia os 16.000, né? E aí a alternativa que, arredondando para dois algarismos, bate com 16, é só esse item B, né? Agora, se o item C fosse, sei lá, 16.260, aí a pessoa teria que fazer a conta tal qual o outro. Então, assim, eu achei uma questão um pouco complicada nesse sentido, né? Que gerou essa ambiguidade, né? Porque, em geral, alunos que vão fazer a Olimpíada são alunos que estudaram mais, são mais dedicados, etc e tal. E aí, em vez de decorar essa fórmula aqui, né? Ou de tentar deduzi-la, ia gastar muito tempo. Era melhor não tentar deduzi-la. Provavelmente o aluno já teria decorado essa, que é mais fácil, né? E aí resultaria em 16. Então, assim, talvez até por isso, né, eles só tenham colocado um único item que, arredondando para dois algarismos, ficaria 16, né? Porque se eu penso aqui para dois algarismos, então vamos lá. Se eu pensar aqui para dois algarismos, né? Então, bora pensar assim, para dois algarismos significativos.
Então, aquele item A, que era 14.222. Então, esse item A, que é o 14.222. 222 não, rapaz, 220. 14.220 metros, vai virar, para dois algarismos, vai virar só 14.000. Né? O item B, que era aquele nosso 15.680. 15.680. Para dois algarismos, vai ficar, para dois algarismos, vai virar 16. Então, 16.000 metros, que bate com a nossa resposta aqui agora, tá bom? O item C, que era aqueles 16.760. Tá igual o Luiz Gonzaga. 16.760. Então, para dois algarismos, isso aqui vai virar 17.000 metros, tá bom? E o item D, e o item D, 17.540. Então, 17.540 para dois algarismos vai virar 18.000. Né? E veja que também é interessante, 16.000 metros, 16 quilômetros. É tipo você soltar aqui em Itabaiana e pegar, sei lá, já na zona rural de Ribeirópolis, não sei, né? Uma cidade assim meio vizinha, tá bom? Então esse foi a questão B17, né? E, assim, felizmente eles colocaram os 4 itens de modo que só um arredondado para dois algarismos dá os 16. Porque se o aluno ali mais dedicado tivesse decorado, lembrado dessa fórmula e aplicado diretamente, né, coisa que espera-se que o aluno faça, né, para ganhar tempo, etc e tal, encontraria os 16.000 e não aqueles 15, blá blá blá, tá bom? Aproveitando o embalo, vamos resolver a questão C, acho que é 14 o número. Então vamos abrir aqui a C14. Isso, essa C14. Vocês perceberão que é quase a mesma questão. Então eu já estou fazendo aqui as duas de uma vez só. Não estou priorizando questões assim. Aí com um tiro eu mato 2 coelhos. Com um vídeo só já resolvo 2. Então, a questão fala assim, a questão C14. Ao estudar projéteis disparados por canhões, a balística tem como interesse principal obter o alcance máximo em solo horizontal. Para obter esse parâmetro, unem-se os saberes da física a um vasto conhecimento experimental da balística. Em geral, obtém-se o verdadeiro alcance máximo de um projétil, inserindo fatores de correção ao alcance máximo que seria obtido sem resistência do ar. O verdadeiro aí não é que é mentiroso, é que na situação real não ocorre resistência do ar, então ele tem que pegar o cálculo feito com a resistência do ar e inserir correções. Então, digamos que um projétil é lançado com velocidade máxima de 400 metros por segundo por um canhão. O alcance máximo sem a resistência do ar seria conseguido quando o ângulo do lançamento fosse 45 graus, cujo seno e cosseno são aproximadamente 7 décimos. Devido às características do projétil, estima-se que seu verdadeiro alcance máximo será 60% daquele que teria no vácuo. Adotando G como 10 metros por segundo quadrado, determine o verdadeiro alcance máximo, tá bom? Então, o enunciado forneceu o seguinte, que o verdadeiro alcance máximo, então vou chamar isso aqui um alcance máximo verdadeiro, vai ser 60% do alcance máximo do sem ar, sem a resistência do ar. Então, 60% é 0,60, né? Ou seja, 0,6. E esse alcance
sem resistência do ar, bom, as informações são as mesmas do outro problema. 400 metros por segundo, 45 graus, 7 décimos, o G igual a 10. Então, claramente, eu vou pegar aqui o valor que a gente obteve antes. 15.680. Tá bom? Então, esse alcance máximo vai ser os 15.680 do item anterior. Pronto. Pensemos assim, esse 0,6 é 6 décimos. Então, pegando 6 décimos vezes 15.680, ó, um zero aqui, um zero aqui. Então, isso vai ser a mesma coisa que eu fazer 6 vezes 1,568 metros. Então, 1,568 vezes 6. 6 vezes 8, 48, vai 4. 6 vezes 6, 36, com 4, 40. 6 vezes 5, 30, com 4, 34. 6 vezes 1 é 6, com 3, 9. Então, esse alcance máximo é para ser, em realidade, 9.408 metros. Né? Então, o alcance máximo verdadeiro é para ser esses 9.408 metros, que é o nosso item A aqui. Né? Então, assim, mais uma vez, não está fazendo sentido considerar uma resposta com 4 algarismos significativos. Né? Não faz sentido. Né? O que faria sentido é para um algarismo significativo. Né? Já que o 0,7 foi com um algarismo só. Então, para um algarismo significativo, isso daqui viraria 9.000 metros. Né? Porém, novamente, ó, tanto essa como essa, se a gente for arredondar para um algarismo, todas as duas ficam 9.000 metros. Né? Então, assim, eu acho que poderiam ter tido mais cuidado com essa questão dos algarismos significativos. Né? Bom, uma outra opção, né, seria, novamente, né, o alcance máximo verdadeiro, 60% do alcance máximo sem ar. Só que veja, se tivéssemos usado aquela fórmula lá, V0² sobre G, então, se tivéssemos usado nesse alcance máximo sem ar como V0² como V0² sobre G, então o que a gente encontraria? Ficaria 0,6 e esse alcance máximo aqui sem o ar, utilizando o V0² sobre G, o que deu? O que a gente comentou agora há pouco. Deu esses 16.000 aqui, ok? Então, esse V0² sobre G vai ser os 16.000. Então, esse alcance máximo aqui vai ser isso. 16.000. Então, novamente, isso daqui vai ficar 6 vezes 1.600. Então, veja, a conta até ia ficar mais fácil, cara. 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 1 é 6, com 3, 9. Né? Só que como era 1.600, então mais 2 zerinhos aqui. Então, vai ficar 9.600 metros. Então, né, seria outra possibilidade do aluno responder. Né? Estou pensando como se fosse o aluno. E aí, olhando os itens, né, 9.600 para dois algarismos significativos, né? Quem mais chega perto é o item A. Então, assim, eu realmente acho que essa questão, não sei, poderia ter sido um pouquinho mais bem feita. E, de qualquer modo, eu acho que valeu a pena discutir essa questão de algarismos significativos, etc e tal, com vocês. Só como de praxe, vamos conferir aqui o gabarito, não é isso?
Questão C14, gabarito aqui, item A, tá bom? Então, até a próxima.